Fala aí, mestres, tudo bom? Thunderbolt aqui trazendo pra vocês mais um Top 10. E dessa vez vamos falar daquela pessoa chata, insuportável, que rouba o seu Yakult na geladeira e você tem que amar do fundo do seu coração, senão você toma chinelada dos seus pais. Sim, estou falando dos nossos queridos irmãos e irmãs. Só que, claro, eu irei falar dos irmãos do mundo dos animes. E os nossos critérios da vez são a importância dos irmãos para a história, os laços e ligações afetivas que eles têm, os conflitos e como eles crescem na história, e claro, opinião pessoal. O roteiro desse top ficou nas mãos da Elaine e do Gabriel, então créditos a eles. Então, vamos lá! Ok, 3, 2, 1, let's jam. Na nossa 10ª posição, vamos colocar todos os Cavaleiros de Bronze aqui. Ok, é muita gente pra falar, então vamos ficar só com o Shun e o Ikki mesmo de Cavaleiros do Zodíaco. Desde criança, Shun sempre foi meio sensível, evitando combates e sempre foi protegido pelo seu irmão mais velho, o Ikki. Para começar o seu treinamento, Shun foi escolhido para treinar na Ilha da Rainha da Morte, sabendo que seria um lugar caótico e que se oferece para ir no lugar do seu irmão e assim salvar o pequeno e frágil garoto de um treinamento quase mortal. O resto vocês já sabem, o Ikki vira o Cavaleiro de Fênix e Shun o Cavaleiro de Andrômeda. Kurumada desenvolve personalidade de seus personagens como um peixe sobe montanhas, ou seja, personalidades bem desenvolvidas não é o forte aqui em Cavaleiros, né? Mas o que chamou a atenção mesmo é o protecionismo do Ikki. E por mais que muitas vezes ele esteja simplesmente cagando para Deus e o mundo, ainda assim ele guarda muitos sentimentos bons pelo seu irmão, desempenhando bem o seu papel como irmão mais velho. E convenhamos que nem todo mundo se sacrificaria pelo seu irmão desse jeito. Tem muita gente que daria um pé na bunda dele e falaria: vai que vai, meu filho, vai virar monstro. E com isso, Ikki e Shun ficam em 10º lugar. Em 9º lugar, os dois irmãos que não se bicam de forma alguma, Sesshomaru e Inuyasha, do anime Inuyasha. Como é simples quando o nome do anime é o nome do personagem, eu adoro isso. Os dois são irmãos por parte de pai, porque a mãe de Sesshomaru é uma yokai, assim como seu pai. E Inuyasha teve uma mãe humana, e portanto nasceu meio yokai. Só por não ser de uma raça pura, já é um enorme motivo para os dois terem um abismo em seu relacionamento, tanto em questões morais, quanto em questões de objetivos. Inclusive, Sesshomaru odiava seu irmão até pelo último presente que seu pai deu aos dois, por ele ter ficado com uma espada chamada de Tenseiga, uma espada que não tem poder de ataque nenhum, mas pode renascer qualquer pessoa. Enquanto Inuyasha ficou com a espada Tessaiga, uma espada absurdamente poderosa. E isso na visão de Sesshomaru foi imperdoável, principalmente por ele ter uma sede de poder absurda. Essa briga entre os dois vai melhorando ao longo do tempo, mas mesmo melhorando, eles não se tornam os irmãos mais pacíficos e amorosos do mundo. Acaba rolando um respeito mútuo. O caso de colocar eles por aqui é mais pela rivalidade e a representação das brigas e desavenças que os irmãos geralmente têm. E por mais que a gente sabe, irmão sempre briga, só que no fundo a gente sabe que muitas vezes é só uma fase da vida. E por isso Sesshomaru e Inuyasha ficam em nosso 9º lugar. Em 8º lugar, 3 irmãos que mostram que não precisam ser irmãos de sangue para estar aqui no top. Com vocês, Ace, Sabo e Ruffy de One Piece. Ace e Ruffy se conheceram por ter o mesmo avô, digamos assim, que também é um vô adotivo. Poxa vida, ninguém tem família de sangue aqui não, é? Os 3 passaram uma boa parte de suas infâncias na Ilha Dawn. E nessa ilha que nasceu essa irmandade entre eles. Uma irmandade feita totalmente pelo poder da amizade. Uma frase que qualquer shonen adora dizer, né? Depois de crescidos, essa irmandade continuou valendo. Tanto que Ace sempre foi o irmão mais velho, principalmente do Ruffy. E esse sentimento vai até o fim, porque vocês sabem o que acontece com um deles, não é mesmo? Eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas vocês sabem que acontece alguma coisa
e outra pessoa acaba herdando o poder dessa tal pessoa que aconteceu essa coisa aí. Ficou confuso, mas todo mundo sabe que aconteceu com o Ace, né? Nessa altura do campeonato não existe mais spoilers de One Piece, Bleach e Naruto. Então sim, o Ace acaba morrendo para proteger o Luffy, e seu poder passa adiante para Sabo. E é exatamente isso que esses três mostram por aqui. Não precisa ser necessariamente ligado pelo sangue, porque o desejo de proteger e ajudar o seu irmão vão muito além de laços sanguíneos. E por isso, eles ficam em nosso 8º lugar. Em 7º lugar, de um lado temos um personagem incrível, bem desenvolvido, com ideias fortes e extremamente correto e poderoso. E do outro lado temos o Sasuke. Com vocês, Itachi e Sasuke de Naruto. Vocês sabem que Itachi simplesmente dizimou seu clã inteiro, deixando apenas o seu irmãozinho vivo, e o motivou a caçar a sua cabeça e honrar a morte do seu clã. E por mais que exista muita coisa por trás desse massacre, o Sasuke acaba fazendo exatamente isso, crescendo com aquele sentimento de de ódio, e principalmente de ódio pelo seu irmão. E por mais que eu não ache saudável odiar ninguém, principalmente se for o seu irmão ou irmã, eu gosto muito de como o Itachi manipulou toda a situação para no fundo ajudar o seu irmão, que sim, ele ama muito o Sasuke, mas foi forçado a se mergulhar em trevas. Itachi comprou muito bem a responsabilidade de ser um irmão mais velho, mesmo sendo forçado a errar em muitos aspectos. Ele ainda assim foi um ótimo irmão durante um bom tempo. E mesmo no leito das suas 2 mortes, porque ele morreu 2 vezes, e depois que ele abriu o jogo pro Sasuke também, ele mostrou que queria carregar o mundo em seus ombros para seu irmão poder ter um futuro pacífico. E por isso eu vou deixar o Itachi em 7º lugar, porque eu não vou considerar o Sasuke é muito chato, é muito mala, ele só fez merda o anime inteiro, então eu não vou considerar ele. Vai ficar só com o Itachi, ok? Em 6º lugar, vamos para a posição do top que eu sei que vocês estavam esperando, o 6º lugar. E por mais que vocês devem estar me odiando por sempre fazer essa piada, eu juro que dessa vez é por um bom motivo. E com vocês, Kirino e Kyosuke de Oreimo. Eu não vou falar o nome inteiro desse anime. A relação entre esses dois irmãos sempre foi muito distante. Até que um dia, acidentalmente, o Kyosuke descobre que sua pequena irmãzinha de 3 anos de diferença é uma completa viciada em jogos pervertidos. E uma completa otaku também. E que no caso ele também é um otaku, olha que curioso. E por esse hobby em comum, os dois começam a se aproximar e se tornar ótimos amigos, dividindo experiência e um meio que guardando o segredo do outro. Porque no caso da Kirino, ela é uma garota perfeita, vamos dizer assim. E ninguém sabe que ela tem essa veia otaku. Vamos fazer o seguinte, eu não vou falar da parte de incesto por aqui. Independente de ser certo ou errado, eu acho que cada um tem que ser feliz da forma que achar melhor. Só não cometa crimes por isso, pelo amor de Madoka. Mas vamos deixar esse assunto de lado e falar sobre o elo que liga esses dois. É muito bacana você acabar se aproximando do seu irmão ou da sua irmã por causa de algum gosto parecido. Eu digo isso até por experiência própria. E como um simples hobby acaba criando uma amizade entre os irmãos. E que isso é um gatilho para desenvolver a história inteira. E por isso eu deixo esses dois em 6º lugar. E sem spoilers sobre incesto, ok? Eu não vou falar absolutamente nada sobre isso. Em 5º lugar, diretamente das telinhas norte-americanas, com vocês os irmãos Jin e Sen do anime Supernatural de Animation, que fica meio redundante falar o anime de Animation, enfim, vocês entenderam, né? E sim, pasmem, existe anime de Supernatural. Esses dois, desde pequenos, viveram a vida com o pé na estrada com seu pai, caçando demônios e tirando onda de Opala. Você quer uma vida melhor que essa? Com o passar dos anos, o Sam resolve viver uma vida normal, vamos dizer assim, mas acaba perdendo a sua namorada pelo mesmo monstro que matou a sua mãe. O Jin vai atrás do Sam e acaba descobrindo o ocorrido, e assim os dois embarcam mais uma vez para ficar caçando demônios e ficar tirando onda de Opala. Pra quem já assistiu a série, o anime é mais ou menos parecido.
Mas vamos falar da relação entre os dois. São dois cabeças duras, esquentados, que quase nunca entram em acordo, mas que com certeza um iria pro inferno pelo outro. A questão do objetivo próximo dos dois é sem dúvidas o ponto principal da obra, mostrando que sim, independente de como seu irmão for, você pode contar com ele para dar tiro na cabeça de demônios. Ou seja, não tem jeito, o irmão é pra vida toda. Mas isso é muito bom, não é mesmo? E com isso, esses dois que exorcizam demônios na base do tiroteio ficam em nosso quinto lugar. Em quarto lugar, alguma vez na vida você já deve ter falado: esse meu irmão é um capeta. Só que aqui funciona literalmente assim. Com vocês, Yu-Gi-Oh! Irin, de Ao no Exorcist. Apesar desses dois serem irmãos gêmeos, são completamente diferentes em tudo. Rin é explosivo, inconsequente, energético, enquanto Yu-Gi-Oh! É calmo, ponderado e pensativo. E são diferentes até em poder, porque Rin tem um poder demoníaco dentro dele. E Yu-Gi-Oh! Não! Ou tem, não sei, quem sabe? Os dois basicamente só têm um ao outro como família. E Yu-Gi-Oh!, por ser mais sensato, acabou ficando responsável por Rin. E não só por isso, porque também ele é um exorcista muito talentoso. Esses daí são típicos irmãos. Brigam por qualquer coisa, nunca se entendem, mas na hora de ajudar e proteger o outro, isso com certeza acontece. Até porque tem muita gente atrás da cabeça deles. Principalmente da cabeça do Rin. Eles ficam em quarto lugar porque apesar da irmandade deles ser extremamente importante para a história, muitas vezes o Yu-Gi-Oh! Fica de escanteio. A história não se preocupa muito com ele. Mas mesmo assim a relação de amor e ódio é muito bacana aqui, representando muito bem dois irmãos. Até porque o Yu-Gi-Oh! Fica tentando enfiar razão na cabeça oca do Rin e muitas vezes isso não dá certo. E por isso, eles ficam em nosso quarto lugar. Em terceiro lugar, é claro que o Oni-sama e sua irmã estariam aqui. Com vocês, Tatsuya e Miyuki de Mahoka. Eles são integrantes da família Shiba, uma família de magos extremamente influente e poderosa. Eles começam a estudar em uma academia especializada em treinar magos. Só que Tatsuya tem uma grande dificuldade em fazer magias padrões, e acabou sendo classificado como um mago de base, enquanto a sua irmã é completamente oposta, dominando com excelência a magia. Só que na verdade o Oni-sama é um cara muito apelão, e vocês vão descobrindo isso ao longo dos episódios. A história não é focada completamente na relação entre os dois, mas a sua relação é extremamente vital, pois Tatsuya é o guarda-costa da Miyuki. Os dois vivem uma série de problemas políticos e militares com a sua família, e até com a escola. E o papel de protetor do Tatsuya é extremamente importante, sem contar que eles são muito bons irmãos. Um pouco distantes em alguns momentos, mas por causa de problemas familiares, vamos dizer assim. Mas sem dúvidas, algo que não dá pra negar é que os dois se gostam muito. Principalmente da parte do Oni-sama, a única coisa que ele gosta na vida dele é da sua irmã. O mundo pode simplesmente explodir, mas se sua irmã estiver a salvo, então tá tranquilo. Eu não posso explicar muito sobre os problemas familiares que eles têm, e nem explicar muito sobre eles, porque senão se torna muito spoiler. Mas com certeza a relação deles é extremamente complexa, por terem vários tipos de problemas familiares, políticos e até militares. E aqui eu também tô desconsiderando aquele fator incesto, ok? Eu não estou contando com isso por aqui. E por isso, este casalzinho de irmãos tão fofo fica em nosso terceiro lugar. Em segundo lugar, esses dois são tão unidos que se tornam um único ser. No sentido menos pervertido da palavra, por favor. Com vocês, Sora e Shiro de No Game No Life. Esses dois hikikomoris acabam vivendo a vida inteira jogando jogos online. E desde quando se conheceram, se tornaram extremamente próximos. Por causa do seu intelecto, dos seus gostos e das suas personalidades. E o elo deles é algo absurdo, entrando até em abstinência quando um está longe do outro. É sério, esses dois não se desgrudam. Quando eles
estão jogando juntos, eles adotam o nick de Kuhaku e têm a fama de ser invencíveis pelo fato de um cobrir o defeito do outro. Aqui temos mais dois irmãos que não têm ligação de sangue. A mãe da Shiro casou com o pai do Sora, e isso não muda absolutamente nada da relação de irmandade entre eles. Isso só dá desculpa para ter um pouquinho mais de fanservice. E enfim, chega de falar incesto nesse top. O top de incesto é esse que vocês conferem aqui na tela, ou na descrição, ou nos cards. Esse não é um top de incesto. Para de falar de incesto! Sobre a sintonia dos dois, não tenho o que dizer. Eles são os irmãos mais interligados aqui no top, porque quase são inseparáveis. Um completa o outro em um nível absurdo. O nível de confiança que um tem no outro, a sintonia, tudo, absolutamente tudo supre um do outro. É uma união tecnicamente perfeita, e essa união é vital para sobreviver no mundo de Disboard, o mundo de jogos que eles foram parar. E eles só não ficam em primeiro por um único motivo, porque não existe treta de personalidade aqui. Tudo encaixa tão perfeitamente, mas tão perfeitamente, porque sem conflitos um não aprende com o outro. Mas com isso não tenho o que dizer, e eles ficam em nosso segundo lugar. Em primeiro lugar, os irmãos mais conhecidos do mundo dos animes. E claro, eles tinham que aparecer por aqui. Estou falando dos irmãos Eric de Fullmetal Alchemist. Caso você venha de Marte ou não conheça a história dos dois, tudo começa quando Edward e Alphonse Eric decidem reviver a sua falecida mãe. Nessa tentativa, eles violam um tabu da alquimia, e o Ed acaba perdendo a sua perna esquerda, e o Al perde seu corpo inteiro. Para não perder a alma do seu irmão, Ed sacrifica seu braço direito para poder fixar a alma de seu irmão em uma armadura. Após anos e anos de treinamento, os dois se tornam alquimistas, com o objetivo de encontrar a Pedra Filosofal e restaurar os seus corpos. O elo e sintonia entre os dois é algo inquestionável. A história gira completamente no objetivo dos dois. Afinal, com um objetivo tão grande, os dois precisam se ajudar em muitos momentos. Eles são um perfeito exemplo de irmãos, ajudando um ao outro, dando dura, brigando, tendo conflitos de ideia, mas acima de tudo, um gosta muito do outro, e se precisasse, um daria até o braço pelo outro. E isso meio que aconteceu literalmente, né? Com certeza a história de Fullmetal Alchemist teria um sentido completamente diferente se não fosse por toda essa passagem que eles viveram, mostrando como laços de sangue podem ser sim muito fortes. Mas acima de tudo não é o laço de sangue que manda, mas sim os sentimentos e os objetivos em comum. Seja brigando, rindo, chorando, um tem que apoiar o outro, e exatamente essa é uma das milhares de mensagens que Fullmetal passa pra gente. E com isso, com certeza os irmãos Erics ficam em nosso primeiro lugar do top 10 dos melhores irmãos do mundo dos animes. Agora, mestres, eu quero a opinião de vocês e coloquem aqui nos comentários outros irmãos do mundo dos animes que vocês gostam muito. E deixem também críticas, sugestões, tudo aqui nos comentários, eu quero conversar com vocês também. E se quiser conversar com a gente também, tem Twitter, tem Facebook, confira tudo isso daqui na descrição. E se você gostou do vídeo, já deixa seu joinha e compartilha pra todo mundo. Sério, todo mundo mesmo. Compartilha pro seu irmão, pra sua irmã, olha que maravilha. E se você é novo aqui no canal e não quer perder nenhum vídeo, clica no botão de inscrever-se aqui embaixo e confira nossos outros vídeos aí na tela e nos nossos cards. Eu vou indo nessa, bom anime e até o próximo vídeo.